Bom dia nada, é boa tarde já. Eu vou sentar aqui no cantinho dessa árvore. Tomara que não suje minha roupa. Com minha tiara de trabalho, para contar para vocês uma história verídica que aconteceu comigo. E por isso eu fui e retirei a minha conta da comunidade, porque se alguém quer me ajudar ou queira me ajudar, não precisa eu expor minha conta em comunidade nenhuma. E também com minha força de vontade e minha perseverança eu vou em frente. Meu filho hoje tem 13 anos, o Pedro Henrique. Aos 7 anos de idade, hoje tem 6 anos que aconteceu, foi um ano antes do meu pai morreu. Meu pai faleceu no caso, né? Tem 5 anos que meu pai faleceu e isso aconteceu com o Pedro Henrique. Meu marido não me deixa mentir. Meu marido, porque ele não gosta muito de aparecer nos vídeos, que ele é vergonhoso. Mas se caso eu chegar a perguntar a ele, ele vai responder para vocês. Eu estava indo na costureira, né? Que eu adorava ir em costureira, comprar tecido e fazer roupa igual para mim e para minha menina, que na época era bem menor. Né? Esse Pedro hoje tem 13 anos, Kemler era bem menor, porque Kemler já tinha uns 4 e Pedro tinha 6 anos mais ou menos na época. Aí tinha que descer uma escada. E eu estava segura, e Yuri, que era menor, e Kemler pela mão, e Pedro maiorzinho, Pedro desceu na frente. Resumindo, não sei o que aconteceu, Pedro caiu da escada e Pedro praticamente veio quase a falecer, gente, com essa história toda da queda da escada. Eu coloquei os meninos sentados na escada e desci correndo, porque ele estava mais na frente, e quando eu peguei Pedro saía muito sangue pelo ouvido, Pedro só gemia, Pedro não falava, Pedro não mexia, eu achava que Pedro estava todo quebrado. E eu gritei tanto que quem morava por perto, tem muita gente que na época viu a minha madrinha de casamento, e também eu sou madrinha dela de casamento, Ludmila, ela sabe dessa história. E eu gritava tanto, e era época de exposição. E o carro do SAMU, aí ligaram pro carro do SAMU. Só que o carro do SAMU, em vez de entrar na rua que aconteceu o acidente com o meu menino, o SAMU passou direto pro lado do parque de exposição. E o marido da costureira, vendo aquilo tudo, ele tirou o carro dele da garagem. A costureira chama Tebel, costura muito bem. E depois disso eu tomei trauma, nunca mais eu passei nessa escadaria. Resumindo, pegamos Pedro, colocamos no carro, levamos para o pronto-socorro, chegamos lá, Pedro foi para a sala de emergência e os batimentos de Pedro diminuía, subia, abaixava, subia o coração, aquela coisa. E minha irmã de Vitória tá aí assim, ela tava aqui na época, que não deixa mentir, que ela pode fazer até um vídeo confirmando. E a família toda, todo mundo, minha prima que é enfermeira, todo mundo de cima. E minha prima chegou e falou assim: doutora, é meu primo, ele é filho da minha prima. Deu um jeito de fazer a transferência dele para Teófilo Otoni, porque aqui fez a tomografia, a gente deu traumatismo craniano e tirou o Pedro. Eu já contei essa história no início do meu canal. E tiveram que tirar o Pedro às pressas para Teófilo Otoni, porque Pedro sangrava muito, Pedro estava perdendo sangue. E fomos para Teófilo Otoni com Pedro. Quando chegou no meio da estrada, Deus colocou a mão. Aí eu fiquei tão assim, meu marido, que a gente não conseguia dirigir. Quem dirigiu foi o meu cunhado, o marido da minha irmã, Ângela Márcia também, que não me deixa mentir, Reinaldo. E Reinaldo foi dirigindo e eu praticamente morta atrás também. E quando eu cheguei em Teófilo Otoni, por honra e glória do Senhor Jesus,
O médico pegou a tomografia, colocou de ponta cabeça, gente, contra a luz e olhava, e o pediatra junto. Eu acho que ele era acho que era um neurologista e o pediatra, e colocava de ponta cabeça e não via nada, E quando chegou lá, Pedro já chegou lúcido. Eu só tô resumindo aqui, gente. Então, tipo assim, que pra que eu pedi dinheiro na minha comunidade, colocando a minha conta lá? Porque como Deus é grande. E aí chegou lá, então Flotone, o médico falou, não vai precisar, tinha já liberado vaga na UTI infantil pro Pedro. Aí quando chegou lá, o médico falou, o pediatra e o neurologista falou assim, ele não tem nada, nós vamos deixar ele aqui por 24 horas. Se por 24 horas não acontecer nada de errado com ele, não tiver nenhuma alteração, ele não tiver febre, não tiver nada, a gente libera ele. Perguntou o nome dele, ele respondeu. Perguntou ele a cidade que ele morava, ele respondeu. Perguntou o nome do pai, o nome da mãe. A única coisa que o Pedro não lembra, nesses 6 anos, como foi que ele caiu, ele não lembra de nada, ele só sabe que a gente conta pra ele. E aí, o Pedro passou a noite bem, o Pedro alimentou bem, aí quando foi no outro dia, mais ou menos chegou o médico, o que atendeu ele, e o pediatra, perguntou às enfermeiras como é que foi a noite, olhou tudo dele e nada de ruim tinha acontecido. Perguntaram ele tudo novamente o que tinha, aí virou para mim e para o pai, e falou assim, pai e mãe, pode levar para casa, tem cuidado, não deixa pular, se tiver febre, procura o médico da cidade e tal, pronto-socorro, beleza. E leva no neurologista, lá em Nanuque não tem, vocês trazem aqui no Teoflotone. É um médico, gente, que, não sei se é o fonodiólogo, acho que é o fonodiólogo, que tinha que olhar o neuro da cabeça, mas o do ouvido que tinha que olhar. Vocês levam no fonoaudiólogo para ver o que foi. E nisso, gente, eu liguei, e nisso eu era a faxineira de uma igreja bem sucedida aqui na Nanuque, a Igreja Batista, Novo Tempo, a Igreja Batista. E nisso eu liguei para o pastor da igreja pedindo o telefone do tesoureiro da igreja. Mas eu não ia pedir ajuda da igreja. Eu ia pedir o adiantamento das minhas faxinas do mês para que eu levasse Pedro, pagasse a gasolina, pagasse a consulta de Nanuque até Teoflotone. E eu ligava pro tesoureiro, e o tesoureiro não me atendia. Aí eu tive que ir até o trabalho do tesoureiro. O tesoureiro virou para mim e falou assim, Rose, eu não estou atendendo as tuas ligações porque eu não sei nem o que te falar. Eu falei, por quê? Tim, é porque o pastor Eustáquio falou que não era para me liberar o dinheiro para você, porque ele tinha que viajar para o congresso em Brasília, tinha que pagar as despesas de luz e de água da casa dele, tinha que pagar o aluguel da casa dele, a igreja, e a igreja tinha que pagar a hospedagem dele, a alimentação da viagem dele, e que ia faltar dinheiro para isso. Aí eu fui e falei, não, Tim, mas eu não vim pedir contribuição de igreja, não. Simplesmente eu vim pedir o dinheiro meu do mês, para que eu pague a consulta, para que eu coloque gasolina no carro, para que a minha prima e o meu marido me acompanhem até Teoflotone com meu filho para fazer a consulta. Mas pode deixar, hoje é dia de limpar a igreja, eu vou conversar com ele. Aí cheguei lá, bati no gabinete dele e virei para ele, gente, por Deus do céu. Eu virei para ele e falei, pastor Eustáquio, o senhor proibiu o tesoureiro de me dar o dinheiro para me levar meu filho no Teoflotone. Eu não vim pedir dinheiro de igreja, não. Eu simplesmente vim pedir o dinheiro do meu trabalho, que eu limpei a igreja, que eu limpo a igreja, para me levar meu filho para uma consulta médica. Eu não vim pedir meu dinheiro para
comprar droga, eu não vim pedir dinheiro para comprar bebida, eu não vim pedir dinheiro para fazer viagem nenhuma. E o dinheiro que eu vim pegar aqui não vai fazer falta no cofre da igreja para pagar os seus luxos da sua viagem, da sua hospedagem em hotéis de primeira, de 5 estrelas, para deixar de comprar o seu terno novo para você se apresentar bem no congresso, de pagar a luz e a água, o telefone e o aluguel da sua casa que você mora, não. Simplesmente eu quero o dinheiro que é meu, de direito meu. E virei as costas e saí chorando. E a igreja era 2 andares. Eu não quero nada que não é meu. Aí, não demorou 10 minutos, o tesoureiro chegou lá com o dinheiro e me entregou. Toma aqui, Rose, seu dinheiro. Se eu pudesse, eu te daria mais. Mas eu não te dei porque o pastor não deixou. E tempos depois, descobriram que nem pastor ele era. Ele enganou a igreja por 5 anos. Por 5 anos. E aí, os membros da igreja, depois disso aí tudo, que descobriram que vieram me contar, né, o que tinha acontecido, eu já não limpava mais a igreja, eu limpava outra casa, mas eles ainda, tipo, eu limpava a casa de pessoal da igreja, aí vieram me contar. Aí eu contei a história para eles. Aí eles falaram assim, por que você não contou na época pra gente? Isso aí era obrigação da igreja, ajudar. Não era nem pra gente pegar e pegar do seu dinheiro da limpeza da igreja. Era para a igreja toda contribuir. Mas nós na época não ficamos sabendo e você não falou. Eu falei não, era minha palavra contra a dele. E aí quando tudo passou também na época, o tesoureiro também confirmou, realmente aconteceu, foi isso mesmo que aconteceu. E ele não deixou, ele nem queria que eu desse o dinheiro da faxina de Rose para não faltar aí na viagem dele. Então, gente, eu parei e pensei, se eu conseguir consultar, levar meu filho para uma consulta particular, se tudo que eu consegui hoje foi com o meu trabalho, com o meu esforço, do meu marido, que vocês veem aí o meu corre-corre, né? Então, eu estou contando essa história do meu filho aqui, então, com o dinheiro do meu trabalho, do meu suor, eu consegui levar o meu filho a uma consulta particular, onde eu trabalhava numa igreja, que a igreja poderia me doar isso aí tudo. E eu não pedi, então não preciso colocar minha conta na comunidade. Não preciso. Se alguém de coração aí quiser me dar um mimo, eu aceito de coração. Mas eu nunca mais na minha vida, eu fiz isso por 2 vezes. Eu fiz na época da irmã da Rosana Moreno, que eu coloquei minha conta na comunidade e eu fui esculachada. E agora eu fiz isso aí, né, para ver se eu arrecadava o dinheiro para comprar a cerâmica, que ainda falta, só falta cerâmica. E como eu tinha visto no brechó, eu falei a mesa com as cadeiras e o fogãozinho por R$400, o cara falou que fazia. Aí eu coloquei na comunidade, mas eu acho que eu fui impulsiva, como é que fala? Compulsiva, né? Eu fui, eu acho que assim, eu não sei se o nome é esse, mas deixa eu tentar lembrar a palavra certa. Eu acho que eu me empolguei demais. Eu me empolguei demais e fiz isso. Então, eu não preciso, né, tá colocando a minha conta aí em comunidade, né, para as pessoas virem me ajudar. As pessoas sabem da minha batalha, as pessoas sabem do meu corre-corre, as pessoas sabem que minha vida não é fácil, que tudo que eu tenho é com o meu trabalho, né? Igual eu falei aí, eu ia juntar esse dinheiro para comprar minha moto, para
para me transportar para o trabalho mais fácil, mas eu achei melhor eu investir na minha casa, lá na minha construção, do que na moto. Por enquanto, a moto vou deixar para o final do ano. Então, gente, o material lá da minha obra tá lá. A única coisa que falta realmente é a cerâmica, e o que eu queria fazer era colocar um fogão de 4 bocas e uma mesa, mas não vai dar. Eu espero, no tempo certo, vai dar. E eu nunca mais na minha vida, por experiência própria, eu vou colocar minha conta na comunidade. Quando eu mais precisei, na época que foi levar o meu filho para fazer uma consulta, né, para saber se estava tudo bem com ele, deu certo, eu consegui, com o esforço do meu trabalho, chegou lá, o médico falou que estava tudo bem, que só foi uma veia que tinha estourado e que não deixasse ele ficar pulando correndo para lá e para cá por alguns meses ou por alguns dias, pelo menos por um mês, né, controlar mais ele. E deu tudo certo, então vai continuar dando tudo certo na minha vida, entendeu? Então, se uma igreja de um poder aquisitivo alto na época não pôde me ajudar, não quis me ajudar, porque o pastor tinha que fazer uma viagem, foi proibido pelo pastor de me dar, por ele não me dava nem o dinheiro das minhas faxinas, né? Para não tirar o dinheiro do cofre, para não atrapalhar na viagem dele, para ele comprar o terno, para ele ficar no melhor hotel, comer a melhor comida, né? Para não deixar de pagar as despesas dele. E eu fiz aí o tratamento do meu filho com o meu dinheiro, então eu vou continuar fazendo as minhas coisas com o meu dinheiro. Se alguém quiser me dar um mimo, eu vi até a Aline Silva falando que um amigo dela, no aniversário dela, vai dar um mimo para ela e ela vai aceitar. Se alguém quiser me dar algum mimo, eu aceito de coração. Tem meu WhatsApp. Se alguém quiser pedir o meu WhatsApp aí em algum vídeo, eu passo o WhatsApp, mas eu nunca mais na minha vida eu coloco na minha comunidade o número da minha conta. Primeiro que, graças a Deus, eu tenho essas mãos aqui, tenho esses 2 braços que Deus me deu para trabalhar, e eu vou seguir em frente, né, trabalhando, vencendo as barreiras e conquistando os sonhos. Então, é isso aí, gente. Eu tô contando essa história aqui, né, de perseverança, de que eu consegui aí pagar a consulta do meu filho com o meu trabalho. A reforma da minha casa ou a construção da minha garagem, da minha área, que já está praticamente bem evoluída. Eu postei na minha comunidade, aí já cobriu a metade da área. Eu acredito que hoje à tarde, quando eu chegar, dá para me fazer um videozinho mostrando. Então, quando a gente quer e não tem preguiça, a gente corre atrás e consegue realizar os sonhos, entendeu? Eu já realizei esses e muitos sonhos eu irei realizar. Mimos, com certeza eu aceito, mas colocar a minha conta na comunidade, nunca mais na minha vida, porque eu não preciso disso. Isso aí, eu acredito que é pra gente preguiçoso, e uma coisa que eu não sou é preguiçosa. Beijo, galera, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e fique com Deus. Tchau. Tchau.